Olá, eu sou Natália Coura, aqui do comercial da Sparta. Estou junto com o Vitor Neme, gestor do nosso fundo Sparta Cíclico, e vamos comentar um pouquinho sobre o terceiro trimestre do ano de 2022. Bom, o Sparta Cíclico ele fechou o ano com um retorno positivo de 3,7% contra o Ibovespa, que apresenta uma rentabilidade de 5%. A volatilidade do fundo continua em 20%. Já vou abrir aqui a primeira pergunta, seu Vitor. Queria entender como que foi esse último trimestre do ano e como que foram quais foram as posições perdedoras e ganhadoras do fundo. Bom, o último trimestre, você já falou aí, teve uma rentabilidade um pouco abaixo do Ibovespa, apesar que a gente não é um fundo referenciado em Ibovespa, mas a estratégia nossa de commodities agora é baseada em posicionamento em ações, né? Ações que podem se beneficiar nos movimentos de commodities ou da economia que a gente vê. A gente teve algumas empresas bastante perdedoras que roubaram a média. Eu poderia destacar aí, infelizmente são as do ramo agro, envolvidas diretamente no agronegócio. BB, Banco do Brasil, JBS principalmente, caiu bastante, São Martin e SLC também sofreram bastante, um pouco menos Randon. Então esse grupinho de ações é um grupo que a gente ainda acha muito bom, elas têm uma perspectiva boa, vão ganhar dinheiro nos próximos anos e nos próximos trimestres. A gente está acompanhando de perto, mas o mercado talvez tenha se preferido realizar lucro. Existe uma expectativa no mercado de queda de commodities aí que a gente não concorda. As commodities são cíclicas, mas pelo menos nesse momento os estoques ainda são muito baixos no mundo, existem problemas de aquecimento global que quebraram praticamente todas as safras do hemisfério norte. Isso pode acontecer de novo, porque o clima tá mudando e eu entendo que não está precificada essa mudança de clima nos preços dos ativos em geral. O mercado está muito focado em guerra de Ucrânia, eventual recessão na Europa e nos Estados Unidos, e isso daí não afeta muito mercado de commodities. O mercado de commodities tem demanda inelástica, classicamente, mercado de alimentos principalmente, e isso daí tem mais a ver com variações de produção, e essa produção depende mais do que nunca de clima. Então o Brasil está muito bem posicionado, as empresas brasileiras estão num lugar onde o clima não está mudando e elas tendem a se beneficiar com isso. A turma ganhadora da nossa carteira foram empresas voltadas mais para comércio, varejo. A gente poderia destacar até, coloquei aqui, Açaí, Ezetec, Petrobras, que é uma empresa de commodities, mas que está indo muito bem. A Petro é um caso à parte, o mercado penaliza muito ela por medo de ingerência, mas o fato é que ela está distribuindo dividendo à vontade. O mercado do petróleo é um mercado que tende a continuar firme, porque ninguém no mundo está investindo em aumento de exploração significativamente. Existe uma depressão de postos de petróleo no mundo inteiro, então, se não investir, a tendência é cair gradualmente a oferta, e está todo mundo nesse aspecto muito focado em energias alternativas, etc., mas talvez não no volume que precisaria para compensar a produção de petróleo significativamente. Então a gente vê aí Petrobras, as petrolíferas, ganhando dinheiro, talvez por uma década ainda bastante, e não tem nenhuma oferta significativa em curso, aí os estoques estão baixos e tudo. Então a Petrobras continua sendo uma aposta e está performando bem. Tem uma empresa do setor agro aqui que também, a Vitia, que é fertilizantes, foliares, está indo bem também. E aí tem Lojas Renner e Fundição Tupi, que a gente acha também que é uma produtora de motores diesel aí que está envolvida em agronegócio. Então aí teve uma carteira que ajudou na nossa tese, mas indiretamente, e o core perdeu um pouco, a gente acabou ficando um pouco abaixo do Ibovespa, mas a gente está calibrando ela trimestre a trimestre, a gente está tirando mais um pouco de ações ainda de
commodities, porque está começando muito bem a safra agrícola nossa, isso é bom para a produção, mas é ruim para os preços. Pode ter alguma pressãozinha sobre o preço agrícola. Eu volto a insistir, não tem queda de preço de commodities num horizonte de 1 ou 2 anos aí, mas alguma realizaçãozinha de lucro pode ter no caminho. A gente está procurando manter um peso menor das ações de commodities nesse momento para recomprar talvez mais embaixo. Então, dessas que você comentou, quantas ações a gente tem hoje em carteira? A gente sempre tem 10 a 13 ações, né? A gente nunca tem menos de 10, nunca tem mais de 13, eu procuro calibrar entre 10 e 13 ações. Tá, perfeito. E você comentou, então, um pouquinho aí de Petrobras, a sua tese para o petróleo. A gente viu o barril do petróleo cedendo no exterior. Aqui a gente teve também ali a PEC dos combustíveis, que também derrubou o preço da gasolina internamente. Como que você está posicionado, além de Petrobras? Você vê mais alguma outra maneira de se posicionar? Se não houvesse esse medo, que talvez seja exagerado, até da nossa parte, em se posicionar mais pesadamente em Petrobras, ela é uma empresa muito barata. Mas existe medo de ingerência do governo. Por enquanto, a Petrobras não foi prejudicada em nada, ela cumpriu a meta dela, baseada na lei das estatais, de acompanhar os preços internacionais, está acompanhando. Então, para ela, e ela assim, ela está ganhando dinheiro porque o petróleo está acima de $80 o barril, deve continuar. Existe uma assimetria, um desalinhamento de interesses. A OPEP e a Rússia têm interesse em preço de petróleo mais alto e os Estados Unidos e a Europa têm interesse em petróleo mais baixo, em parte porque eles estão desacelerando um pouco a economia deles, em parte por questões até de geopolítica aí para tentar prejudicar a Rússia. Então, os Estados Unidos vende parte das reservas estatais de petróleo, tentando derrubar, e isso conseguiu até derrubar um pouco o preço do petróleo, mas não tem vida longa isso, porque está vendendo reservas, não é que os Estados Unidos está produzindo tão mais petróleo. Então, tanto é que essa semana já está a OPEP se reunindo para cortar um pouco a produção. Conforme ela corta a produção, volta de novo o preço. O fato é o seguinte, o petróleo só vai cair de preço o dia que aumentarem a produção, ou seja, voltarem a furar petróleo e mais poços, mais produção. E não é isso que está acontecendo no momento. Existe toda uma tendência de substituir petróleo a longo prazo. É um processo bem lento, mas o fato é que coordenar essa redução da produção de petróleo com o aumento de produção de energias alternativas não é fácil. Então me dá a impressão que a gente está mais para sofrer falta de petróleo no curto prazo do que ter excesso de produção de petróleo. Então é ficar posicionado. A gente não se posiciona demais em Petro para manter a nossa política de também reduzir risco, embora a vontade fosse ter uma posição maior de Petrobras. Petrobras vai continuar pagando aí os 20%, 25% de dividendo por ano. Seria a nossa meta, para bater a nossa meta, seria uma forma talvez irresponsável, aí seria comprar 100% do patrimônio em Petro e ficar sentado em cima, mas não é isso que a gente está fazendo. Tem mantido posições aí que variam de 10% a 20% do patrimônio em Petro. Chegamos a ter em algum momento aí mais para trás 35%, mas com a subida da Petro a gente realizou. Perfeito. Bom, então você comentou aí um pouco das ações que você tem ligado ao agro, aos commodities e também de outros setores. Você hoje está concentrado, além das commodities, concentrado em algum setor ou enfim, está... A gente está com uma visão bem construtiva aí da economia brasileira para esse e para o próximo ano. Já no começo do ano a gente achava que a economia não ia crescer esse ano, embora o mercado todo estivesse apostando em 0 a 0, chegaram a prever até PIB negativo para o Brasil para esse ano. Vamos terminar aí com 2,5% a 3%, e o ano que vem a gente não consegue enxergar menos de 2%. O setor primário, que é o que a gente acompanha aí, que não inclui só commodities agrícolas, mas minerais também, petróleo, ele vai crescer muito esse próximo ano. Só na área de grãos aí a gente tem um salto aí de 11% a 12% de produção, isso daí representa 6% do PIB, mas 11% a 12% vezes 6, a gente já está falando quase 1% do PIB
só na área de grãos, aí, de agrícolas. Depois tem toda a indústria que abastece esse setor primário, que processa a produção primária, tem a indústria automobilística que vai retomar o fôlego, tem as commodities minerais, petrolíferas, tem aumento de produção de energia. Então, não tem como... Isso gera riqueza que acaba se espraiando pelo terceiro setor. Então, sinceramente, eu vejo as projeções, não sei, até gostaria de saber como é que são feitas, mas nos nossos números, assim, não dá menos de 2% para o ano que vem. Então, numa situação dessa, de segundo ano seguido, de crescimento de economia, de eleição de um Congresso conservador, agora que acabou de acontecer, que blinda qualquer desequilíbrio fiscal exagerado ou qualquer aventura política, quer seja de direita ou de esquerda, me parece que a gente vai ter uma entrada forte de dólares no país, aí, quer seja pelo carry trade, para aproveitar esse juro altíssimo que tem no Brasil, quer seja do fluxo comercial, balanço comercial ano que vem deve ser melhor do que a desse ano, e pelo próprio investimento estrangeiro direto, que também está esperando só concluir as eleições para tomar decisões. Então, isso diminui um pouco a pressão sobre a inflação, talvez mais do que o mercado está imaginando. O mercado ainda continua falando em inflação e tal. A gente já vê um arrefecimento do processo. Então, tudo isso vai acabar levando a um clima positivo aí depois das eleições e vai dar esse crescimento, inclusive, da Bolsa. Só que os setores que vão puxar, no nosso modo de ver, são mais setores de terceiro setor, comércio, talvez um pouco de indústria, um pouco menos do setor primário, que o mercado tem essa cabeça cíclica aí de commodities, que eu volto a repetir, não estou vendo esse ciclo funcionando nesse momento, embora, obviamente, em algum momento no futuro pode cair um pouco o preço de commodities, mas com o aquecimento global não é tão líquido e certo assim que nós vamos ter esse aumento de oferta. Precisa ver ele acontecer primeiro, para depois a gente falar em queda de preço, né? Então a gente tem uma perspectiva bem positiva. Eu acredito que a Bolsa vai terminar o ano lá por volta dos 130 mil pontos. Com isso a gente vai, nesse momento agora, a gente falou como encerrou o trimestre, mas nesse momento quem está falando aqui, o fundo cíclico já está com 12% no ano. Eu acredito que a gente tem aí uma certa, assim, eu estou bem confiante que a gente vai ter aí mais uns 10% pela frente até o fim do ano. Então a gente deve terminar o ano aí entre os 20 e os 25. 25, eu volto a repetir, é a nossa meta do fundo de retorno absoluto. E eu acho que a gente vai chegar perto dela aí, estou bem otimista. Legal, então você está hoje posicionado nessas empresas de commodities, em alguns outros setores que você observou essa oportunidade. Como que você está hoje para o dólar? Para o dólar a gente é vendido, né? A gente passou o ano todo vendido em dólar, ganha um pouco, tem hora que devolve um pouco. Agora, recentemente mesmo, o dólar deu uma subida, mas a gente, quando cai, a gente alivia a posição, quando sobe, a gente vende de novo. A gente acha que esse dólar está totalmente errado aqui no Brasil. A hora que normalizar o fluxo aí pós-eleições, aí, que nem eu falei, com IED, com carry trade, com balança comercial crescendo, e mais as reservas cambiais que a gente tem, mais o ministro ainda falando em meta de reserva cambial, inexoravelmente esse dólar vai cair para os 5, talvez abaixo de 5 aí, até o fim do ano, aí, no nosso modo de ver. Então, como ele ainda embute taxa de juros, a gente acha que é um bom negócio ficar vendido, tanto é que a gente está ganhando um pouco no dólar nessa posição vendida. Legal. E hoje você está posicionado diretamente em alguma commodity? Não. A gente chegou a fazer algumas posiçõezinhas microscópicas em boi ali, mas nada expressivo e no momento não. Sempre muito tático. A commodity é o câmbio, né? Uhum. E a gente tem sempre uma posição de juros futuro para fazer um pouco de hedge. A venda nossa de câmbio, tem que explicar que ela é técnica também, ela tem um pouco de hedge, porque como a gente tem preferência por empresas que são exportadoras ou que têm atividades no exterior, como Randon, Tupi, a Petrobras é dólar, a São Martinho, SLC são exportadoras, então todas elas dependem, quanto melhor o dólar, melhor para elas. Como a gente sabe que essas empresas não fazem 100% do hedge,
então a gente prefere fazer um pouco do hedge por elas. Então está sempre vendido no dólar, em parte para capturar esse desalinhamento do dólar em relação talvez a um ponto de equilíbrio mais real aí. Hoje a gente vê ele, por causa desse clima de incerteza eleitoral e pessimismo exagerado no Brasil, talvez por esse clima meio excessivamente polarizado político, é uma oportunidade para ficar vendido e ainda para ganhar um pouco do custo do carrego, né? Mas está bem otimista para esse ano. O ano que vem a gente também está bem otimista. A gente acha que aí sim, conforme o mercado for constatando esse crescimento da economia, ao contrário das previsões pessimistas, excessivamente pessimistas que estão aí, a gente vai ver também um ano muito bom o ano que vem. Eu sinto que o ano que vem também é um ano para cumprir nossa meta lá dos 25%. Ou seja, esse ano ainda estou aqui, falta 3 meses, mas eu ainda estou sentindo que ainda é possível buscar aí acima dos 20%. E o ano que vem eu acho que vai ser um ano também para essa estratégia nossa. O Brasil está bem na foto, está bem melhor do que o que publica no jornal. No aquecimento global a gente está muito bem. Hoje o aquecimento... No relativo, né? Porque o aquecimento global está mais concentrado no hemisfério norte. É lá que emite carbono e não tem superfície de oceano proporcionalmente grande para absorver o gás carbônico. Então a atmosfera do hemisfério norte já está com os 420 ppm, lá que a Rio 92 tinha como limite para não ser ultrapassado em 2030, e aqui no hemisfério sul a gente está com os 410 ppm. Você parece que não, mas é uma diferença grande, porque a gente tem muita superfície de absorção marítima aqui que não tem lá. Tanto é que os eventos climáticos extremos estão acontecendo lá em intensidade e frequência muito maior. Então a gente fica bem na foto quem está fora do problema climático. A gente não tem quebra de safra significativa aqui quando eles estão quebrando. Esse ano quebrou, todos os continentes quebraram safra agrícola, problemas de calor extremo, secas extremas, incêndios e tal. E nós aqui dá uma chuvinha aqui ali, mas nada importante. Então o Brasil está começando a ser visto como um porto seguro nessa questão climática. Questão climática e desconforto das populações costuma gerar também tensões, inclusive geopolíticas, que é o que está acontecendo. A guerra da Ucrânia está aí, é um dos exemplos. E a gente está longe disso também. Então, está longe de problema climático, está longe de problema geopolítico, né? Tem essa incerteza toda eleitoral que eu acho que capta muito a atenção do mercado, inclusive, mas eu acho que conforme a gente for passando desse momento e já essa própria eleição de um congresso mais conservador aí vai dar esse tipo de sinalização para o mercado, eu acho que a gente está bem na foto. Acho que o ano que vem vai ser um ano de Brasil, independente do presidente, não estou aqui fazendo nenhum julgamento político, qualquer que seja o presidente que for eleito, eu sinto que o Brasil vai dar uma deslanchada boa, vai começar a ser visto de novo como um país. As reformas que foram feitas nos últimos anos, 5 anos aí de reformas, estão cristalizando agora. É isso que está fazendo essa surpresa de PIB que talvez o mercado não está percebendo. Muito bem. Bom, obrigada, seu Vitor, pelas explicações. O Sparta Cíclico. Obrigada. O Sparta Cíclico é um fundo multimercado, tem tributação de FIA, ou seja, não tem come cotas. É um fundo que tem aplicação inicial muito acessível, R$1.000 de aplicação inicial e um prazo de resgate muito rápido, D+4 para resgate. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.